Foi a porta que eu abri através das músicas. Era exatamente o que eu estava atraindo pra minha vida. Ah, mas se a música não falar palavrão, não xingar a mãe de ninguém, não falar pornografia, só falar de amor, o que é que tem que escutar? Era isso que eu dizia todas as vezes que alguém chamava minha atenção a respeito das músicas que eu ouvia. Por quê? Porque eu não ouvia só pra mim, eu compartilhava sempre que eu tava ouvindo. E quando eu não compartilhava, Deus sempre fazia questão de usar alguém pra me alertar nessa área específica. E quando a pessoa não falava exatamente o que era que eu estava fazendo, que não estava agradando a ele, o Espírito testificava em mim que era que eu estava fazendo, que ele não estava se agradando. Até que um dia as coisas começaram a dar errado. Eu ouvia diversos tipos de música. Sertanejo, pagode. Tinha uma cantora específica que eu adorava ouvir, eu ouvia o dia inteiro. Mas exatamente as músicas dessa cantora, sempre que eu começava a ouvir, eu sentia um peso muito grande, como se tivesse alguém me observando, como se tivesse uma presença ali me vendo. E não era tipo uma presença boa, tipo a presença do Espírito Santo que a gente se alegra, não, era um peso mesmo. Mas eu continuava ouvindo minha playlist e cada vez mais verbalizando o que as músicas diziam, e as coisas começaram a dar errado dentro da minha casa. Meu casamento, que era uma bênção, começou a dar errado. E um dia, quando eu tava nesse processo conjugal aí, eu tava sentada, muito triste, me acabando de chorar, ouvindo músicas. E eu comecei a observar a letra da música que eu tava ouvindo. E enquanto eu observava a letra da música que eu tava ouvindo, eu comecei a pensar assim: eu tô vivendo exatamente o que eu tô ouvindo. Falava sobre separação, sobre o sentimento acabar e etc. E aí foi a primeira parte da minha experiência. Mas tu sabe que a gente ora, a gente pede por misericórdia. Deus é bom e misericordioso e Ele sempre estende a mão para nos resgatar do charco de lodo que a gente mesmo se enfia, né? Então, eu orei, pedi misericórdia, pedi graça, orei, chorei, Jesus restaurou meu casamento. E eu continuei ouvindo as músicas que eu ouvia, numa frequência menor, mas ouvindo. Até que um dia eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu tive um sonho que não foi um sonho, foi uma revelação. Porque se fosse um sonho normal, eu já teria esquecido e não teria causado o efeito que causou. Eu sonhei que eu estava no trabalho, na época eu trabalhava no comércio, e chegava uma pessoa no trabalho e essa pessoa dizia assim: Glória, eu posso ir na tua casa hoje? E eu dizia assim: pode. E a pessoa era conhecida, foi uma pessoa conhecida de onde eu trabalhava, e ela dizia assim: mas eu vou levar fulano comigo, posso levar? Aí eu dizia: pode, tem problema não, pode entrar. Pode levar. E eu lembro que eu dizia assim: nada a ver, que besteira, pode ir. E a pessoa dizia: tá certo, hoje eu vou lá na tua casa. Quando eu largava, que eu ia pra casa, na época eu tinha uma moto, uma cinquentinha. No sonho, quando eu largava, eu ia pra casa no final da tarde, largava às 5 e pouca. Quando eu chegava na minha casa estava lotada. Era muita gente. Muita gente. De veículo só tinha a minha moto mesmo no lugar que eu sempre colocava. Mas quando eu entrava, quando eu chegava em frente à minha casa, eu comecei a ver muita gente ao redor. Muita gente na parte de dentro. Tinha um muro na parte de dentro. E eu começava a ver: meu Deus, de onde tá vindo tanta gente? E eu entrava pra dentro, e dentro de casa tava pior. Tinha gente no meu sofá, todo tipo de gente que você imaginar. Toda raça, toda nacionalidade, toda cor, toda religião, toda procedência que você imaginar. Engraçado que ninguém que procedia de forma positiva. Todo mundo que tu pensar de forma negativa estava dentro da minha casa. E eu ia entrando e cada cômodo da minha casa estava lotado de gente. Tinha gente se drogando nos cômodos da minha casa. Tinha gente se prostituindo no banheiro da minha casa. E eu começava a olhar e ver que eu não conseguia tirar aquele povo dali sozinha, porque era muita gente. E eu começava a me desesperar. E ficar querendo saber o que era que estava acontecendo. E em todos os lugares que eu ia, tinha muita gente. Então eu observei o lugar que tinha menos gente, que era em cima da placa da cisterna. E eu ia lá, olhava pro céu assim, desesperada. A luz da casa estava apagada.
um detalhe importante. A luz da casa estava apagada e eu conseguia ver todo mundo e tudo que estavam fazendo, mas a luz estava apagada. E ali, quando eu cheguei na placa da cisterna, eu olhei pra cima, desesperado. E eu disse assim, o que é que tá acontecendo na minha casa? O que é isso que tá acontecendo? E uma voz do lado direito, por trás, dizia assim, esse é o seu coração. E eu acordei. No que eu bati sentada na cama, eu já recebi a revelação na hora. Sabe quando você não acorda, você bate assustado, sentado? Era como se minha alma tivesse voltado pro meu corpo. Foi assim que eu me senti. Como se minha alma tivesse voltado pro meu corpo e eu bati sentada no susto. E quando eu sentei, muito nervosa, com o coração muito acelerado, eu recebi a revelação do sonho inteiro. A legalidade espiritual que eu tinha dado para as pessoas entrarem na minha casa. A minha casa, no caso, era a minha vida, principalmente no âmbito espiritual. A luz apagada é porque o Espírito Santo não estava mais. E todas aquelas pessoas, com todas aquelas crenças e práticas, foi a porta que eu abri através das músicas. Era exatamente o que eu estava atraindo para minha vida. E depois daquele sonho, foi passando os dias e eu comecei a lutar contra essa prática que eu tinha de ouvir músicas seculares e tá me alimentando de músicas seculares. A minha vida começou a mudar de forma extraordinária. Meu casamento mudou totalmente. Aquele sentimento de peso, de angústia, de tristeza que eu tinha antes saiu completamente. Aquele sentimento de angústia, de tristeza que eu tinha antes. Eu acordava triste, eu ia dormir mais triste ainda. Dia após dia aquilo foi acabando. E é engraçado que se outras pessoas me dissessem, continuassem insistindo, porque elas diziam a respeito de como eu estava vivendo, eu não dava crédito, eu não dava ouvidos. Deus precisou me revelar. Deus precisou me mostrar o que estava acontecendo comigo. Deus precisou me mostrar em sonho essa revelação para que eu pudesse entender. Então, às vezes, a gente quer dizer a alguém que a prática que ela tá vivendo, que ela tá fazendo, não tá certo. Mas não adianta falar, porque a pessoa tá cega espiritualmente. Nós precisamos orar para que o Senhor, Ele próprio, revele a essa pessoa. Que Ele abra os olhos espirituais dessa pessoa, que essa pessoa consiga enxergar. Porque o mundo espiritual é real e trabalha com legalidade. O inimigo não entra se as brechas estiverem fechadas. Se a gente deixar, ele entra. Se a gente não vigiar, ele entra. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Mas o Senhor me resgatou a tempo. E eu tenho certeza que existiam pessoas orando para que esse resgate acontecesse. Eu lembro que Deus usou um casal. E esse casal chamou a gente pra sair pra lanchar. Eu e meu esposo. E a gente foi. E nesse dia, esse amigo da gente que tava com a esposa dele disse que tinha sonhado comigo. E ele disse que sonhou comigo. E o sonho, eu estava pedindo socorro, porque eu estava morrendo espiritualmente. E ele disse que não sabia o que era que eu estava passando e não sabia como eu estava vivendo, mas que eles iriam orar por mim. E esse é o nosso papel. Por que eu tô trazendo isso pra você? Porque você pode estar vivendo como eu estava, ou você pode conhecer alguém que esteja vivendo como eu estava. E você pode ser a pessoa que ora para que os olhos dessa pessoa se abram, para que essa pessoa tenha um encontro com Deus, que o Senhor mesmo revele para essa pessoa. Abra os olhos espirituais e faça com que ela enxergue que o mundo espiritual não é uma brincadeira, que o inimigo não brinca, o diabo não brinca de ser diabo. A gente é que se abestalha para brincar de ser crente, mas quando a gente brinca de ser crente, na verdade a gente não é crente, a gente está se enganando. Deus não divide adoração. O diabo aceita que você cante para ele e ache que está adorando a Deus também, mas Deus não. Só existe um trono, só existe um Senhor. No nosso coração só tem espaço para um Deus. E se não for adoração ao Senhor, é adoração para o diabo. Não adianta querer maquiar. Não adianta dizer que é extremismo, dizer que é mimimi. Que os seus olhos se abram, que o Senhor te possibilite ver o que é verdade, que as tuas escamas caiam e que você consiga enxergar o que é de Deus e o que não é.